Pessoal, beleza? Hoje vou gravar finalmente esse vídeo que eu já venho prometendo para bastante gente, né? E sobre como configurar helicóptero no Taranis, tá? Ou qualquer outro rádio que tenha o sistema OpenTX, que é o sistema que vem embarcado por padrão nos rádios da FR Sky, tá? A ideia é fazer um vídeo resumido, tá? Mostrando um setup bem simples. Geralmente os setups que eu faço para os meus helicópteros são um pouco mais simples do que esses aqui, porque eu não uso curva de motor, tá? Eu uso tudo valores fixos, né? Porque eu não uso a curva aquela de aceleração que quando sobe o coletivo, sobe o acelerador proporcionalmente, tá? Vamos lá. Para começar aqui. Eita. Ó. Tá aqui. Beleza. Eu tava treinando aqui num outro modelinho, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui basicamente como são as telas, tá? Essa aqui é a tela principal do OpenTX, tá? Ele mostra os inputs, né? Tá vendo ali o pontinho aqui mexendo, né? Cada uma das chaves, a posição de cada uma das chaves, a imagem do modelo, tu pode colocar uma foto inclusive do teu modelo toda pixelada, fica uma bosta, mas não vale a pena fazer, tá? Isso aqui é o Flight Mode, certo? Que eu configurei para esse L. Eu não vou mostrar como fazer isso nesse vídeo, porque o Flight Mode, no caso do helicóptero, ele é um pouquinho chato, porque existe uma ordem de precedência nas chaves. Por exemplo, eu tenho aqui ó, Idle 1, Idle 2, certo? Eu preciso que uma chave de hold seja tenha preferência sobre as outras, ó. Então eu posso mexer as outras chaves, tá? Que aí ele continua no modo hold. Se eu bater idle 2 e voltar pro hold, bater o hold, tirar o hold, ele vai pro idle 2. Se eu voltar pro normal, bato o hold, entendeu? Então existe uma ordem de precedência e implementar essa lógica no OpenTX é um pouco mais complexo e eu vou fazer isso em outro vídeo, beleza? Vamos lá. Vamos criar um outro modelinho aqui. Deixa eu apagar esse cara aqui. E vamos criar um novo. Tá. Aqui ele entra nessa telinha de wizards. O que são esses wizards? É um passo a passo, que nem instalar um software no computador, tá? E aqui já tem alguns modelos pré-definidos, que é avião, asinha, né, e drone, tá? O que esse cara aqui faz? Esse aqui já programa, pré-programa os mix, né, de canais para determinadas funções dos modelos. No caso avião, se o cara tem elevon, se o cara tem flaperon, 2 servos por profundor, 2 servos por leme e assim vai, tá? Esse tipo de configuração a gente usa nesses wizards aqui, facilita bastante, tá? Mas, né, pro nosso azar, né, a gente ficou para trás, nós L modelistas, não existe wizard para helicóptero. Então, como tudo no L modelismo, né, o bagulho é feito no braço, ou seja, é para macho. Tá? Então, exit. Tá? Caiu na telinha de seleção do modelo, a gente vai para a próxima página. Aqui a gente vai fazer as configurações básicas do modelo, como o nome, o timer, né? E várias outras coisinhas aqui referente ao modelo. O legal é que o Taranis ele pode ter 3 timers para cada modelo. Por exemplo, tem um timer geral de uso dele. Por exemplo, porque eu quero saber quantas horas de voo geral o meu helicóptero teve. Eu posso configurar aqui. É muito legal isso. Um monte de coisinha aqui que a gente não vai usar, tá? Que vale mais a pena a gente ir lá para baixo direto.
que aqui tem, né, configurações dos receptores e tal, o range de canais, qual é fazer o bind, né, o teste de alcance, fail-safe, essas coisas aqui. Mas esse tipo de informação a gente acha bem fácil, tá, na internet, então não vou entrar em detalhes. Beleza, L-Setup. Isso daqui a gente vai ignorar, tá? Por quê? Isso daqui é para configurar um L-Flybar. O resultado disso daqui é um mix CCPM, tá? Que é aquele cara que vai entregar o mix de tipo, quando sobe o profundor, né? Desce os dois da frente e sobe o servo de trás. Isso daqui, como a gente usa VBAR, KBAR, Microbeast, Icon, Skookum, sei lá, qual é, tanto faz a unidade. A maioria delas esperam que seja um canal por entrada. Eles só querem saber qual é o teu comando de aileron, qual é o comando de profundor, motor e etc. Tá? A gente vai ignorar esse cara. Flight Mode é aquele esquema que eu falei no começo do vídeo, tá? A gente não vai entrar muito em detalhe nesse cara aqui, mas isso aqui é uma funcionalidade bem legal, tá? Posteriormente eu vou fazer um vídeo mostrando como faz a configuração com Flight Mode para helicóptero. Input. Aqui eu acho que é o mais simples de todos, tá? É onde se configura tudo que for relacionado à entrada, ou seja, dual rate, como é que é, o exponencial, tá? Tudo isso a gente configura aqui. Se eu quiser, por exemplo, colocar 20% de exponencial, vou aqui, pá, bem simplinho, tá? Dual rate, tipo, se eu quero colocar menos comando de aileron e menos comando de profundor, tá? A gente reduz aqui, ó, o weight, que seria, né, o peso do comando, é o dual rate. Pode ver que vai diminuir a curva ali, tá? Então é aqui que configura essas coisas. Não se configura comando, né, quantidade de comando lá na parte dos servos. Isso a gente vai mostrar mais adiante, tá? Então o que importa aqui são esses dois caras. Também, seguinte, a gente tem o switch. Qual é o switch para esta configuração de input? Por exemplo, eu quero que quando o meu switch A estiver para cima, o meu exponencial seja 25, certo? Aí, isso aqui é uma coisinha bem chata que implementaram no nosso OpenTX, que é um pouquinho chatinho assim de fazer. Nos outros é bem mais simples de fazer, tá? Aí aqui digamos que eu queira 15% de exponencial. Opa! Vai 13 mesmo, azar. Tá? Aqui quando o meu switch A estiver no meio, certo? Aí vamos mostrar lá. Tá vendo que tá em negrito aqui essa segunda condição? Ó, subi a chave A, ele foi para 25, desci, foi para 13, certo? Isso aqui não importa muito, não tem muita... até é uma das partes bem mais fáceis, tá? Um detalhe muito importante aqui. Quem está acostumado com Spectrum, Futaba e outras marcas de rádio aí, mais comuns, está acostumado que stick no comando, stick no meio, tá? Significa que ele está no 50%. Quando ele está em um dos extremos, no extremo mais baixo é 0, e quando está no máximo é 100, tá? No OpenTX, pode verificar aqui por essa... Deixa eu acender aqui o backlight. Quando a gente está no centro, ele é 0, tá? Quando a gente está no limite inferior, ele é menos 100, e no limite superior, ele é mais 100. Por que isso? Tá? Por que isso é importante? Quando eu for configurar governador ou as curvas de aceleração, né? O canal do giro, que é bastante importante, né?
Se eu colocar em 0, ele vai ser referente a 50%. Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar em 75% de comando, eu não vou colocar 75, mais 75 aqui, eu vou botar mais 50. Entende? Que ele é o terceiro quarto final do curso. Então, isso é um pouquinho complicado, tá? Para quem não está acostumado. Mas depois que tu mexer aqui, que tu começar a fuçar, tu vai entender. O negócio disso aqui é praticar. É pegar o rádio e fuçar e tentar configurar aqui um modelinho dummy mesmo para aprender. Beleza? Mais simples de todos. Não tem muito o que falar. Próximo. Mixer. Este cara aqui é o mais importante de todos. É aqui que esse cara vai fazer a ligação do input, né, que são os sticks, com os canais, com a saída de cada canal, tá? Que vai ser o output, que é a próxima tela. Esse cara aqui, ele faz a ligação entre os dois. Pode ver que aqui, ó, canal 1, né? Deixa eu acender aqui o canal 1, tá? Ele está ligado ao aileron, e esse 100 aqui é o peso dele. Assim como tem o peso lá no input, ele tem um peso aqui. Quando a gente simplesmente faz um link direto, né, como é o caso do aileron, que não tem mix, não tem nada, no caso de avião, drone, esse 100 aqui a gente não vai mexer, tá? Significa que 100% do que passar do input vai para o output, entendeu? Então não se mexe nesse tipo de coisa aqui em limite de curso, não é aqui que se mexe, tá? É aqui que a gente vai dizer, por exemplo, opa, apertei errado aqui, vamos de novo. É aqui que a gente vai dizer, por exemplo, que o meu canal do throttle vai se comportar de determinada forma quando tiver a chave, essa chavezinha aqui do canto, quando ela tiver batida, né? Quando ela tiver no limite superior dela, ele vai se comportar de uma forma. Quando tiver no centro, vai se comportar outra. Quando eu tiver com a chave do hold batida, ele vai cortar o motor. É aqui que a gente configura, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora. Eu vou mostrar as outras telas, depois a gente vai voltar aqui, tá? Output. Aqui, esse carinha aqui é bastante importante, principalmente para quem usa VBAR, né, e que tu entra naquela telinha principal de fazer o setup lá do receptor, que tu vai configurar os limites, tá, os endpoints dos servos. Tu faz isso nesta tela, tá? Não é lá no input, não é no mix, é aqui, tá? É aqui que tu vai colocar subtrim, é aqui que tu vai colocar o output, né, o endpoint do output, vai reverter o canal se ele tiver invertido, né? E vai definir aqui qual é o centro dele. Como assim qual é o centro? Vamos lá. Esse carinha aqui, o output, ele vai receber o que saiu do mix, né? Que por consequência veio do input. No caso lá o aileron, ele vem, tudo que vem do input passa direto, ou seja, 100%, né? Ele recebe de menos 100 a mais 100, tá? E ele traduz isso na linguagem do servo, que é o PWM, tá? O que é o PWM? São esses carinhas aqui, ó. Esse númerozinho aqui, tá? Ele indica que o meu comando está no centro e que o centro dele é 1500 microsegundos. O meu limite inferior, quando eu tô lá no menos 100 do meu aileron, ele tá com 988 microsegundos. Quando eu estiver no limite superior, ele vai estar com 2012 microsegundos. Então, beleza. Esse carinha aqui, como eu falei antes, ele vai configurar os microsegundos aqui, né? Limite inferior, limite superior e centro. Aqui, tudo que a gente fizer, todas as alterações que a gente fizer aqui, ele vai refletir nesse carinha aqui,
que é o cara que eu tô, qual é o canal que eu tô selecionado aqui, certo? Ele vai demonstrar o canal 4, que seria o leme, né, a cauda, ó, pode ver, tá bem centralizadinho, certo? Beleza, output não tem mistério, endpoint, reversão, subtrim, é tudo feito aqui, tá? Curvas, é aqui que a gente vai setar as curvas de aceleração, curva de passo, entendeu? Quem gosta de configurar a curva de passo lá para modo normal, que vai ter o passo lá no negativo vai ser no máximo 5 graus negativos, ou, né, no meu caso eu não uso, né, no meu caso eu uso de menos 100 a 100, então não preciso usar curva, não preciso setar nada de especial para esse cara aqui. Se for necessário, é aqui que a gente faz as curvas antes de mais nada. Então, como antes de mais nada a gente vai configurar a curva, eu já vou fazer uma aqui, tá? Eu vou configurar a curva de modo normal. Eu posso colocar um nome para a curva aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Vou botar só um N aqui para dizer que é a curva normal, tá? Tipo standard, tá? Ele pode ser custom, né, que tu vai dizer qual é o X e qual é o Y, mas no nosso caso que a gente vai usar o standard mesmo, que a gente quer uma curvinha de 4 pontos, por exemplo, certo? Primeiro ponto aqui, né, a gente vai setar o Y, que é lá embaixo. Isso aqui não tem muito mistério, né? Quem está acostumado a mexer com o rádio Futaba, eu digo que o Futaba é até um pouco mais complicado de mexer do que esse cara aqui, certo? Então, ó, lembra que eu falei lá no início, ó, 29, se eu colocar 25 aqui, ó, 50, por exemplo. Olha como ele chegou na metade do nosso curso lá, ó. Chegou na metade do curso, ou seja, aqui ele está em 75% e o número aqui é 50, porque ele vai de menos 100 a 100. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, para não ficar uma curva muito acentuada. Mesma coisa para esse cara aqui, um pouquinho mais alto. E, opa, este carinha aqui, também um pouquinho mais alto. Beleza? Aqui está configurado nossa curva de aceleração para modo normal, tá? Não tem muito mistério, fica aqui a gosto de cada um. Eu não uso isso aqui, para mim isso aqui é inútil. Não é que é inútil, traz mais problemas que benefício. Vamos lá, exit, saímos das curvas, tá? Tem aqui a curvinha normal. Variáveis globais, eu não tenho utilidade para isso, não sei nem para que serve direito. Switches lógicos. Isso daqui é uma coisa sensacional que tem no OpenTX, tá? O que é um switch lógico? O switch lógico é como se tivesse uma chave, tá? Uma chave física aqui que a gente bate aqui, tá? Só que ela não existe fisicamente. E aqui a gente configura quando ela vai estar ativa ou não. Por exemplo, eu uso isso daqui para configurar o timer, tá? Quando a gente está quando passa, sei lá, de 30% do acelerador, do canal do motor, no caso, ele ativa o switch lógico, tá? Então até já vamos fazer aqui, só para mostrar como é que funciona a coisa. A gente seleciona aqui qual a função, eu vou dizer que A maior que X, o valor 1 eu vou dizer que é o canal, canal 3, e aqui a partir ele tá com 0, tá? No nosso caso a gente vai botar, quando tiver a partir, ó, tá vendo que ele já, ó, quando eu passei um pouquinho aqui, ó, mas eu quero um pouco mais baixo. Quando eu passei desse ponto ele ficou em negrito ali, significa que ele tá ativo, tá? A partir daqui ele tá ativo. Então vamos diminuir um pouco mais. Ó, já diminuiu bastante. Aqui um pouquinho mais. Tá bom, tá? A partir daqui a gente tem o switch lógico 1, né? Ativado a partir de, né, esse percentual do motor, tá? Isso aqui é sensacional.
Ele não é assim tão simples, né? Perto dos outros sistemas, que tu vai lá e lá na telinha do timer e diz que a partir dos tantos por cento ele vai estar ativo, né? Seria bem mais fácil, mas eu não sei por que cargas d'água o pessoal do OpenTX não colocou essa funcionalidade lá no timer. Beleza, a gente implementa aqui porque a gente é foda. Tá? Switch, lógico, matou. Special Functions. Isso aqui não tem, assim, para nós, a gente não tem muita utilidade. Eu uso geralmente para resetar resetar o timer. Eu configuro para chave de bate e volta aqui, né? E ele reseta o timer. Também pode colocar numa chavezinha aqui para ele tocar uma musiquinha para animar o voo, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Telemetria também não vou entrar em detalhes porque tem um monte de vídeo aí na internet explicando como é que funciona. Tá, de volta ao nosso setup, certo? Bom, a gente já deixou configurado o input, não vai ter nada que mexer no input. A gente vai direto lá para o mix, que é o mais importante, tá? Aileron a gente não vai mexer, não tem que mexer. Elevator não tem que mexer. E Throttle, que é o canal do motor, tá? E esse cara aqui é o mais importante. Então a gente seleciona esse cara e aperta para baixo. Uma vez ele cria uma linha. Aperta de novo. Uma vez cria outra linha. Aperta de novo. Opa! Cria outra linha. Nós vamos criar 4 linhas aqui, né? No caso, uma já existia, a gente cria mais 3, tá? Por quê? Vai ser uma linha para modo normal, uma linha para o modo idle 1, uma linha para o modo idle 2 e outra linha para o modo hold, que é o corte do motor, certo? Aqui, edit. Esse cara aqui, como é o modo de voo 1, a gente pode até colocar o nome aqui, fica bonitinho, mas não vou botar porque estou com preguiça e quero que o vídeo seja mais rápido, tá? A gente vai dizer que o source dele, tá, é o input. Sempre quando tem um izinho ali, é o input, tá? Que o source dele, a fonte dele, seja o throttle, que é o canal do motor, certo? O weight é 100%, não tem muito mistério aqui. E aqui a gente vai dizer que a curva dele vai ser uma curva custom. E a gente vai dizer que a nossa curva é a curva N que a gente configurou lá no começo, certo? Isso aqui é barbada, não tem muito mistério. Aqui o modo de voo, tá? O modo o flight mode. Não vou explicar nisso aqui agora, a gente não vai usar isso aqui, só passa reto. A gente vai fazer isso aqui pelo switch, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou botar aqui no centro, cliquei o switch, bati o switch G, tá? Quando o switch G estiver para cima, é o modo de voo normal, certo? Ó, voltamos lá. Mais uma vez. Modo de voo normal. Aqui vai ser o nosso idle 1. Tá? Aqui que tá a diferença. Eu não vou usar esse cara aqui. Opa! Deixa eu voltar, me atrapalhei aqui com os botões. Ó, eu não vou usar o source dele, o throttle, porque eu não quero que ele esteja sincronizado com o meu canal do motor. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma função nele, tá? Que é a função max. Max, tá? O que faz esse max? Ele fixa o valor máximo para aquele canal, tá? Então eu vou dizer que esse meu cara aqui, eu quero que ele fique aproximadamente 70%, tá? Se 70%, 75% seria os 50 do meu input aqui, então eu vou configurar mais ou menos em 70, desculpa, em 45 ou 40, então 40. Opa, weight, vou botar aqui 40, certo? Outra coisa, é uma coisa importante que eu esqueci de configurar lá nesse cara aqui, ó.
Embora esse cara aqui seja a primeira, né, o prioritário deles, não tenha necessidade. Mas tem uma coisa muito importante aqui, que é o multiplex, tá? Esse multiplex é como cada configuração para aquele canal se comporta quando eu bato a chave. Por exemplo, eu quero que quando eu bater a chave do Idle 2, ele substitua a configuração do modo normal. Então eu vou colocar aqui o replace. Muito importante, se não usar esse replace, isso aqui tudo não vai funcionar, tá? Então tá, todos os canais que a gente tiver usando esse tipo de configuração, a gente vai colocar o replace. Então, edit, vamos lá, aqui a curva fica diff, não tem necessidade de mexer. Aqui a gente vai dizer que é quando o nosso switch estiver no centro. E o multiplex a gente vai colocar no replace. Não precisa mais do que isso. Vamos fazer a mesma coisa pro nosso amigo Idle 3. Aqui a gente vai botar os 90, 80 aqui, que vai ser equivalente a 90%, certo? Diff 0. Switch vai ser quando o switch G estiver para baixo. E lá no final, o multiplex vai ser o replace. Pronto. Agora a gente vai colocar o nosso modo hold. Novamente, esse cara aqui vai para o max. Aqui, como o hold ele vai estar lá na finaleira, lá na parte de baixo do nosso canal, esse cara vai estar aproximadamente menos 90 ou menos 100. No caso, eu coloco menos 90 para ativar o bailout do ESC, que é quando tu faz a autorrotação e quer voltar atrás, ele não ativar o soft start do ESC. Mas isso é outro detalhe. Vamos para ilustrar aqui, ó, esse cara aqui é menos 100, tá? Diff é 0. O switch vai ser o nosso switch aqui do canto, ó, se dá para ver aqui no vídeo, ó, eu vou bater esse switch, pá, ó, mudou. Switch F quando estiver para baixo, esse modo de voo está ativado. Agora a gente vai lá no mix, deixa eu tirar o cursor daqui, ó, e a gente vai ver como ele se comporta, ó. Tá vendo? Ele tá batido aqui. Ah, faltou o replace lá, olha a diferença, ó. Olha a diferença que faz colocar o replace lá no multiplex. Ó, aqui, replace. Pronto. Ó, agora sim. Quem é o cara que tá em negrito é o Idle 2, certo? Se eu bater o throttle hold, pá, ele vai pro menos 100. Se eu voltar pro Idle 1 e tirar o hold, pum, ele volta lá pro Idle 1. Se eu voltar pro modo normal, e aí ele funciona as chaves de acordo com os modos, tá? Outra coisa que a gente vai fazer a mesma coisa que faz com o throttle é o canal do giro, tá? O canal do giro eu vou dizer que ele vai receber a função max também. Aí digamos lá que eu vou ter 65% de sei lá, quanto o cara vai configurar lá de ganho da cauda. Não precisa diff, não precisa chave. Se o cara quiser colocar uma chave, né, tipo, essa chavezinha aqui vai ter várias configurações de canal, tu faz a mesma coisa que foi feito lá pro canal do throttle, certo? Não precisa replace, não precisa nada, ele vai ficar com valor max fixo para 27, tá? Aí aqui vai ser o canal do coletivo, tá? Esse cara aqui não vai ter mistério nenhum. O que entrou no input do throttle, esse cara aqui é o input do throttle, vai sair no nosso output lá, certo? Então, a gente só vai dizer que o nosso source vai ser o input do throttle, certo? Nada mais que isso. Fechou todas.
aqui tá feita a nossa configuração de mix. Opa! Olha quanto mix dá para fazer nessa merda. Então não tem mais o que fazer aqui, beleza? Vamos ter alguma coisa para testar? Não, tá aqui funcionando o nosso modo de voo, pá, beleza. Output eu já tinha falado, né? Configura a saída, né, do servo, no caso os endpoints do servo aqui, reverse e subtrim, nada mais. Curvas, variáveis globais, e era isso. Agora é o seguinte, a gente vai testar, a gente vai mostrar como os canais estão se comportando. Olha só que legal. Nosso canal 1, tá? Ó, limite inferior menos 100, mais 100, certo? O motor, como eu tô usando o modo normal aqui, olha que legal. Opa, aqui não é o mixers, droga. Aqui, channels. Ó, eu tô dando motor e ele tá se comportando conforme a curva que eu configurei lá. Ó, pode ver que ele chega aqui no finalzinho, ele não sobe tudo, tá? E já o nosso canal 6, que é o canal do coletivo, ele vai subir de acordo com o meu input, certo? Se eu bater o modo de voo 1, o idle, né? Olha só o que vai acontecer com o canal do motor. Pum, subiu lá para aproximadamente 70%. Se eu bater idle 2, pá, foi lá perto de 90%. Se eu bater o hold, pá, foi lá para baixo. E assim está funcionando o nosso setup. Não tem mais muita coisa que fazer aqui. Eu estava mostrando lá a interação das chaves, né, com o canal do motor, certo? Tudo funcionando. Aí agora o seguinte, lembra daquele switch lógico que a gente configurou lá no início? A gente vai usar ele para ativar o timer, certo? Vamos lá. Aqui, seleção, beleza. Nome do modelo a gente não botou. Aí aqui, ó, a gente vai dizer que quem vai ativar esse timer vai ser o switch lógico aquele. Então, opa, vamos selecionar ele lá. Aqui. Switch lógico 1. Quando ele estiver ativado, ele vai passar a contar 4 minutos e 10 segundos. Certo? Beleza. Opa, volta. Persistent é off, tá? Ou seja, ele vai resetar cada vez que eu desligar, ele não vai persistir, tá? Minute call. Cada minuto que passar do timer, ele vai alertar com a voz. Isso é bem legal. Aqui o countdown é quando chegar lá nos 10 últimos segundos, ele vai começar a falar quantos segundos faltam e vai dizer que o timer chegou ao fim. Aí eu digo que a voz que vai falar. E era isso, tá feito. Precisa reiniciar ele aqui, né, que aqui ele vai estar com 3 segundos só. Isso aqui é meio bugado. Eu reinicio ele. Vamos conferir aqui as chaves. Nenhuma chave está batida. Aí, failsafe não está setado. Ó, 4 minutos e 9. Se eu subir o acelerador, ó, começa o countdown dele, tá? Baixei. Opa, vamos subir. Vamos bater o hold. Pá. Cortou o motor, para de contar o timer, tá? Vamos baixar o acelerador aqui e vamos bater o idle. Pum, bateu o idle. Ó, já começou a contar. E é isso aí, gurizada. Esse é o setup mais simplificado, tá? Mais simples. Quer dizer, o meu ainda é mais simples que esse porque eu ainda não tenho curva de aceleração, tá? Não, eu não uso nada mais além disso. Sem ser umas funçõezinhas lá de resetar timer, essas coisas assim, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, um pouco mais do que eu esperava, mas não tem como ser
mais breve, explicando um sistema, né, que é um pouco mais complexo. Eu espero que vocês tenham gostado. Na sequência eu vou fazer outros vídeos relacionados a isso. Vou ensinar a usar o Flight Mode, tá? E vou mostrar quais são os benefícios de usar o Flight Mode, que ele é bem mais flexível, certo? E o que mais que eu vou falar? Posteriormente o vídeo de como configurar o L Flybar ou o 3GX, beleza? Grande abraço, pessoal, até a próxima.